Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa quinta temporada do nosso podcast. Meu nome é Catarina, sou do quarto período e a gente está aqui hoje com a Incisiva, que é a atlética da Nassau. E a gente vai falar hoje sobre tudo da Incisiva, todas as curiosidades que vocês mandaram no nosso Instagram e sobre como a Incisiva vai agregar na nossa carreira e também nesse nosso processo de medicina, que é super corrido. E é isso. Oi, gente, tudo bom? Me chamo Maria Cecília, sou estudante do segundo período de medicina aqui da Nassau e hoje estamos aqui para conversar sobre esse assunto mega importante, mega legal. E estamos aqui com 3 convidados especiais. Para começar, Maria Cecília, minha xará, presidente da Incisiva. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para esclarecer todas as dúvidas. Estamos aqui também com o João Fernando, que é diretor financeiro. Oi, gente, boa noite. Como vocês falou, é uma honra estar aqui, podendo falar dessa coisa que a gente ama tanto, né, que é a Incisiva. E Alicia Severo, que é diretora de produtos. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, e para começar, eu queria que vocês começassem contando qual é a história por trás do nome Incisiva e por que o símbolo é uma capivara. Então, é uma longa história. A Incisiva ela foi fundada lá em 2018, né? Na época que ela teve a sua fundação, o curso de medicina ele ainda não era aqui na Nassau Boa Viagem. Ele era na Nassau das Graças. E aí, lá no campus da Nassau das Graças, tinha muita capivara. E elas viviam dentro da faculdade. Então, nosso fundador, né, que é o Dr. Pedro Arucha, ele teve a ideia de colocar a capivara como nosso mascote, por conta que relembrava o curso, e Incisiva por conta dos dentes da capivara. E aí ficou Incisiva e o mascote uma capivara. Perfeito, Ceci. E fazendo uma pergunta já para nossa presidente, né? O que ninguém imagina que é ser presidente? Eu acho que a principal coisa é a responsabilidade por trás do cargo, sabe? Você acaba meio... É porque, assim, na Incisiva a gente é meio que família. A gente puxa muito mais o família do que a empresa. Você acaba tendo várias pessoas ali com quem você se preocupa e acaba querendo cuidar, sabe? Então, você tem muita responsabilidade por trás do cargo. Então, eu acho que, assim, o que mais pega no cargo de presidente é essa responsabilidade que a gente tem que ter, tanto com algo que a gente gosta muito, que é fazer o bem para a Incisiva, como com todas as pessoas que também estão envolvidas, sabe? Seja os extensionistas, atletas, colaboradores, pessoas que já passaram pela Incisiva. Tem que ter todo um cuidado para manejar tudo. É massa. E, infelizmente, as pessoas têm uma visão de que uma atlética ela tem apenas o papel de organizar festa, de organizar jogo. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho qual é o real papel de uma atlética na faculdade. Eu estava conversando sobre isso há pouco tempo com o fundador da gente, Dr. Pedro Arucha. A gente teve agora recentemente o Intermédio Bezerros, ele é um organizador, né, desse evento. E aí a gente conversando, ele falando que no tempo dele, tinha professor que chegava e falava: tu vai ficar nessa coisa de vagabundo. E assim, eu contando a ele que agora, semana pré-intermédia, a gente tem uma sala aqui na Nassau, né, que é a Toca da Capivara. E a gente recebeu a visita de inúmeros professores que são do ciclo clínico, citar alguns como o Dr. Renan Éboli, Dr. Paulo Aragão, que é professora de endócrino da gente, Dr. Francisco, de dermato. São pessoas que usam o crachá da Incisiva, usam roupas da Incisiva, compram super a ideia, sabe? Então, assim, muito além de organizar festa, que a gente organiza também, e, assim, é a melhor de Recife, né? Mas a gente também, tem toda uma parte... A Incisiva, eu digo assim, por mim, eu entrei na Incisiva no meu 4º período, e eu não sou daqui de Recife, eu sou do interior. Então, assim, a Incisiva teve um papel muito importante em me fazer crescer como pessoa, porque boa parte das minhas amizades, hoje em dia, se criaram por conta da Incisiva. E, assim, não são amizades restritas à minha sala, sabe? São amizades com pessoas do 1º período, do 2º, do 3º, do 4º. Então, assim, a Incisiva, ela agrega muito, porque você acaba tendo uma desenvoltura, você consegue falar em público, você se solta, você acaba criando responsabilidades, mas também em fazer algo muito importante para o meio médico hoje em dia, que é o que a gente chama de networking, sabe? A Incisiva hoje, se eu pegar o telefone e disser assim, eu preciso falar com o médico agora, tirar uma dúvida,
tem algum médico da Incisiva online que já se formou e que vai estar lá respondendo, sabe? A gente tem um grupo de velha guarda, tem um grupo com o pessoal mais novo. O primeiro plantão que eu acompanhei na minha vida foi com uma médica que se formou, que era da Incisiva, e que chamou a gente para ir para o Getúlio com ela para acompanhar. Então, assim, eu acho que a Incisiva ela ajuda muito a você se desenvolver como pessoa, a você criar networking e também a você esparecer, sabe? É uma questão muito forte aí que a gente tem, né? A saúde mental de jovens hoje em dia. E, assim, a Incisiva me proporciona momentos muito felizes. Então, eu acho que ela ajuda também a esparecer um pouquinho dessa rotina que é muito pesada. Ceci, eu adorei essa tua colocação em todos os sentidos, né? Como a gente sabe, essa relação realmente com a saúde mental é uma questão que acaba pesando muito. E eu achei muito interessante essa tua questão que tu falou em relação a essa liderança, né, que tu tem com a Incisiva, querendo ou não. Tu acaba sendo um aval muito grande, todo mundo te ama muito. E como é que tu acha? Qual é o maior desafio de liderar uma equipe tão grande que é a Incisiva? Então, atualmente, a Incisiva ela conta com 57 membros, né? No projeto. Isso é, coordenadores, colaboradores, diretores, fora todos os atletas, quem tem os agregados da Incisiva. Eu acho que o maior desafio é que, assim, você vai lidar com muitas opiniões, sabe? Então, você tem que meio que saber filtrar e saber fazer as coisas, tipo... Quando você realmente tomar uma decisão, você tomou uma decisão independente do que os outros pensam, porque você está fazendo a decisão ali pelo um bem maior, sabe? Então, eu acho que o maior desafio de lidar com uma equipe tão grande é porque você tem que lidar com muitas opiniões diferentes e você tem que saber filtrar as coisas. E, além disso, você tem... Querendo ou não querendo, tem que ter aquela questão de, tipo... de autoridade, de conseguir conduzir, de chegar e dizer, não, tá errado, o jeito certo de se fazer é assim. Então, acho que isso é um dos maiores desafios que a gente tem, assim, numa equipe tão grande, sabe? Perfeito. Puxando um pouco para a nossa diretora de produtos, que, como você bem falou, tem muito essa ajuda da Incisiva mesmo. Em relação a esse pertencimento, que a gente vai falar um pouco mais durante nossa entrevista com vocês, esse bate-papo, mas eu queria saber sobre justamente esse processo criativo desses looks que vocês estão aqui, inclusive estão lindos. E eu queria saber mais sobre todo esse processo criativo que você tem. E é isso. Tá, então, a criação, o processo criativo desse ciclo eu achei bem legal. Foi uma coisa que eu me diverti muito fazendo. Eu acho que além da responsabilidade que a gente tem que se divertir no processo também, né? E aí, toda vez a gente procura, tipo, o que é que as pessoas estão precisando, o que é que o pessoal, tanto o pessoal do projeto quanto os nossos atletas, tipo, pedem. E aí a gente percebeu, principalmente esse ciclo, que estavam precisando muito, tipo, de roupa feminina e tal. Então a gente quis ir para esse lado, sabe? E a gente acabou que fez alguns projetos e deu super certo. E aí, além disso, a gente sempre tenta trazer coisas que remetam, óbvio, tipo, da Incisiva para o projeto, mas que fique único, sabe? Que não seja uma coisa padrão, assim, mas que fique com a cara da gente. Tipo, isso daqui é Incisiva, ninguém consegue fazer igual. E eu achei que a gente conseguiu trazer, inclusive, para essa camisa. A gente tentou contar um pouquinho da história da Incisiva. A gente colocou nossos troféus de vitórias que a gente tem tanto do Interleste quanto do Interpé. E foi isso, a gente tentou trazer essa história no produto. Inclusive, eu vi que tem até a Cap Loja móvel agora, Sim. minha gente. Incrível isso. Isso saiu muito do óbvio. Acho que ninguém esperava por isso, de verdade. Foi muito massa a ideia. Foi uma ideia que surgiu de produtos. Tem um dos nossos coordenadores, Sim. Ele trabalha com essa questão de transporte e tal, e ele falou, e se a gente fizesse uma coisa inédita, que ninguém nunca fez, a gente vai vender, vai alavancar, E como vai é chamar... assim que funciona? Como é que a gente vai lá para comprar? Então, aqui a gente tem a toca, então pode ir lá e falar. Sempre tem alguém de produtos, se não tiver alguém de produtos, eles falam com a gente libera. Sempre está lá aberto e você pode fazer a compra. A gente também tem o nosso site e tem o nosso Instagram. Então, pode tipo, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também e fazer a compra pelo site. E aí, retira na toca. E entrando justamente, né, em relação aos produtos, qual é o produto que tu acha que mais representa a personalidade da Incisiva? Eu acho que o que mais representa, não tem como não falar outro sem ser a caneca. Eu acho que a caneca é a cara da Incisiva. Inclusive, é o produto que as pessoas conhecem os outros produtos através dele, porque é muito padrão, assim, sempre o pessoal chega lá para comprar caneca, comprar tirante, e aí através desses produtos eles conhecem os outros. Então,
Então, é a cara da Incisiva. A gente também, sempre para a caneca e para o tirante, a gente tenta sempre trazer, sabe, a essência da Incisiva, que é o principal, assim, é o que todo mundo sempre Achei procura. super perfeito, porque eu, sinceramente, eu tenho os produtos da Incisiva, eu adoro, porque realmente, como a Alicia bem falou, são inconfundíveis. Tanto a arte visual, o jeito que vocês sempre colocam, são pessoas muito criativas, muito criativas. E mais sobre isso, qual é que tu acha que foi a peça que vocês fizeram que mais fez sucesso? A que mais fez sucesso? Difícil. A gente sempre tem uma saída muito boa de todos os produtos, assim, mas essa camisa teve uma saída muito legal e pra mim foi muito especial também, porque foi o meu primeiro projeto na diretoria e também eu participei da criação da parte criativa, né? Então, pra mim, ela é muito especial e eu acho que conta uma história de uma forma muito legal, sabe, da Incisiva. Eu gosto muito dela. Que massa. E agora, puxando mais para essa parte de financeiro, o João, que é o diretor financeiro da Incisiva, tu poderia contar um pouquinho pra gente como é que funciona o teu trabalho, que é uma baita responsabilidade, querendo ou não. Então, conta pra gente. Com certeza. É uma área bem administrativa, né, que está bem na teoria, mas a gente está aí numa atuação bem importante também, porque nós somos, graças a Deus, um projeto muito grande. Nós lidamos, como o César bem falou, com muita gente. Então, o nosso fluxo financeiro é muito alto também. Então, a gente trabalha desde questões com a nossa principal área, né, que é esportes. Somos uma atlética, então o nosso foco principal está nisso, que até você falou, né, a pergunta que Catarina fez em relação à dificuldade, é muito verdade o que César fala sobre essa questão de lidar muito bem, porque a gente não lida somente com nós da equipe, né? Nós lidamos com os atletas que não estão dentro do projeto, mas que fazem até mais, às vezes, do que nós, porque eles são a chave principal de tudo. Sem eles, uma atlética não funciona. Então, a gente ter essa possibilidade de trabalhar muito, voltando para a parte do financeiro, trabalhar diretamente com esportes é muito importante, né? A gente tem uma diretoria muito importante que está aí em contato direto conosco e a gente tem esse fluxo, né? Nós temos as associações que partem desde as pessoas os atletas, que eles fazem associação e permitem que eles participem dos treinos e dos jogos. E a parte de torcida, que são aquelas pessoas que querem estar conosco, querem ter os mesmos benefícios e não jogam. Então, elas têm as possibilidades, né, de comprar os produtos com desconto, tem possibilidade de participar de eventos com desconto também. Então, a gente também tem uma alta demanda nessa questão de torcida. Então, o nosso fluxo é basicamente esse. A gente tem essa questão das associações, a gente tem a questão de patrocínios, a gente tem alguns patrocinadores oficiais, como a Nassau, a REP, que é por onde a gente faz a administração financeira, que é bem legal, uma plataforma que está com a gente e dá esse suporte financeiro para a gente, até porque nós somos estudantes, então tem essa loucura toda da faculdade, mas nesses momentos que a gente está resolvendo as coisas já Incisiva, a gente consegue ter total assistência, é bem legal. E a gente tem o Eu Médico Residente como patrocinador na parte de estudos. E temos a GMT Transportes, né, que é do nosso amigo Guilherme, que é de produtos e que veio aí com essa ideia, inclusive, do Cap Móvel, com certeza, né? Uma inovação aí que acho bombou. No dia que surgiu no Intermédio, todo mundo ficou louco para... saiu, foi isso. E todas as faculdades elogiaram. Porque vocês realmente têm esse diferencial, que vocês, como eu falei antes, eu acho vocês todos da Atlética muito criativos. Então, tipo assim, vocês são muito animados. Isso não é uma opinião que vem só de mim, vem várias pessoas que já chegaram para falar. Então, eu acho realmente isso de vocês que não tem igual. E justamente como você falou um pouco, que justamente vocês também são estudantes, então assim, além de vocês fazerem parte da Atlética, vocês têm aulas, Cessi está no internato, então como é que vocês fazem para conciliar essa vida de jogos perto do Intermédio, de toda essa correria, como é que vocês lidam com isso? É uma pergunta muito frequente, que a gente recebe muito, porque, como foi falado no início, ainda existe essa mentalidade de que uma atlética é somente festas, né? Sim.
E eu acho que a Incisiva, ela está aí com excelentes resultados para mostrar que não é isso. Nós temos áreas espetaculares dentro do projeto, como a área do social, a área do científico, que a gente está aí presente fazendo ações. A gente tem uma equipe do social espetacular, assim, que está sempre vendo as questões das ações. A gente tem alguns parceiros também que a gente consegue fazer. Tem a questão do científico, porque nós temos aulas, a gente produz trabalho, então a gente está sempre junto, apoiando essa parte científica também. Então, eu acho que, acima de tudo, respondendo agora a sua pergunta, a gente precisa trabalhar em equipe. E é isso que a Incisiva é. Acima de tudo, a gente até se emociona falando, porque falar sobre a Incisiva é muito bom, assim. E quando a gente está dentro e percebe como tudo funciona, a gente vê que nós somos realmente uma família. De que, por exemplo, em um Intermed, eu não sou financeiro. Nós somos tudo. A Alicia precisa de mim em produtos, a gente vai estar lá. César, presidente, vai estar resolvendo uma bronca de um atleta, mas se precisar carregar uma caixa de produtos, ela vai carregar. Então, nós somos isso. Então, eu acho que, acima de tudo, diante das adversidades e dessa conciliação, né, entre estudos e a Incisiva, esse compromisso, a gente torna isso tudo muito leve, porque a gente sempre está junto. Então, um está sempre apoiando o outro. Quando um desanima, bora, vamos cuidar, porque a gente precisa segurar todo mundo. Então, Sim. Acho que é sobre isso. E complementando aqui um pouquinho a fala de João, sabe? A gente que já passou pelo período dos meninos, a gente sabe que é muito difícil. Às vezes tem uma cadeira que é mais pesada um pouco, tal. E aí a gente realmente se ajuda. Eu tenho tal material, eu tenho tal gabarito, eu posso dar aula de não sei o quê para vocês. Então, a gente teve um intermédio aí, que foi o do ano passado, que foi pré-semana de provas, sabe? E aí eu disse ao pessoal, eu sei que é difícil tentar convencer vocês a ir para Natal, jogar um intermédio e voltar para fazer provas, mas saibam que a gente vai ajudar. Aí, eu dei aula de nefro, eu dei aula de endócrino, eu dei aula de cardio, Tarcísio deu aula de bases, e assim a gente foi fazendo. Um dá uma aula daqui, outro dá uma aula ali, que é pra gente ajudar, sabe? Porque realmente a gente sabe, a gente já passou, é difícil. Mas dá para conciliar, é o que eu digo aos meninos, é a organização. Tipo, a Incisiva, quando tá pesado, a gente, é como o João falou, tá pesado para mim aqui, vamos dividir. Mas depois que a gente divide, se mesmo assim continuar pesado, a gente vai tentar arrumar uma maneira, sabe? De dar certo. E eu falo muito para os meninos, é a organização. Se a gente tem um evento, se eu sei no começo do semestre que esse evento vai acontecer perto da semana de provas, eu não posso deixar tudo acumulado para estudar na semana de provas. Então, se eu organizar meu tempo direitinho, não vai ser um final de semana que vai fazer eu reprovar numa cadeira, sabe? Então, eu sempre, nas reuniões de início de ciclo, eu sempre passo para eles o cronograma e vamos se organizar, porque esse semestre vai ter tal evento perto da semana de provas e a culpa não vai ser da Incisiva se você for mal, porque você já está aqui com a data. Ceci, outra coisa, eu achei super bem colocada essa tua fala, porque quando eu entrei na faculdade, vocês já eram da Incisiva, eu acho que João não era, mas Ceci já era da Incisiva. E eu me lembro de outras pessoas também que eram da Incisiva. E assim, a gente, né, como caloura, é uma experiência única a gente ser caloura, porque a gente se sente em um mundo novo, super desconhecido. Então, quando a Atlética vem acolhendo totalmente a gente, acolhendo nosso coração, falando calma, vai dar certo, a gente tá aqui para ajudar vocês. Isso, sem dúvidas nenhuma, faz uma diferença que vocês nem imaginam, eu acho, no coração de quem tá iniciando a faculdade. E, inclusive, puxando sobre esse assunto, eu queria que cada um de vocês falassem, por favor, pra gente, o que motivou vocês a entrar na Incisiva? Por que foi que vocês tiveram vontade de entrar na Incisiva? E como foi que isso mudou na vida de vocês? Lá vem história. Então, desde a escola, eu sempre fui uma pessoa assim, que sempre quis participar de tudo. Tudo que tinha na escola, eu queria participar. Era representante de sala, era gincana, era São João, qualquer coisa. Quando eu me mudei para Recife, para entrar na faculdade, meus pais disseram, não entre em nada, fique quietinha no seu canto. Aí eu, tá bem. Aí, na outra semana, eu já tinha entrado na comissão de formatura e já era representante de sala. Aí conheci Tarcísio, que é do meu período e que era vice-presidente, né? E aí, Tarcísio joga vôlei. Aí ele começou a treinar vôlei e eu comecei a acompanhar ele.
Então, eu ia pro treino, eu não jogava, mas eu ia pro treino só para assistir ele treinar. E fiquei nessa. Aí fui pro primeiro intermédio com ele em Bezerros em 2022, no primeiro semestre. E no final de 2022 ele entrou na incisiva. Ficaram enchendo o saco dele, ele entrou no financeiro. Aí eu tentei e não passei. Aí eu disse, não vou tentar não, vou ficar indo só para acompanhar ele. Só que aí também ficaram enchendo o meu saco. Rafael, que hoje é formado. Aí eu disse, vou tentar novamente. Aí tentei novamente, entrei na secretaria no meu 4º período e estou no 10º até agora, aqui. A fala de Ceci é bem parecida com a minha. Quando eu passei na faculdade, aqui, né? Eu, muito ansioso, comecei a procurar o que é que tinha na faculdade. Vamos procurar no Instagram o que é que tem. Ansioso pelo primeiro dia, né? E vendo no Instagram, uma das primeiras coisas que eu vi no Instagram da Nassau foi a incisiva. E eu disse, meu Deus do céu, que massa isso aqui. Muito legal, porque já transparecia isso que eu disse para vocês, de que era um grupo muito legal e que eu nem imaginava que seria tão família assim, como eu digo. Eu não canso de dizer isso. E quando eu entrei na faculdade, fica aquela correria toda, mas já conhecendo, tem como você falou perfeitamente, de que a gente tem esse acolhimento incrível na semana de acolhimento e aí vai calorada e começa os intermédios. Sim. E a gente começa a conhecer as coisas, né? E quando passou um tempo, uma amiga, né, que hoje é diretora de esportes, Paula, ela joga vôlei e começou a ir para os treinos, frequentar, tal, também quase a mesma história, e entrou na incisiva no 3º período. E a gente vendo a interação toda, e era exatamente como a gente imaginava. E aí eu fiz o processo seletivo junto com as minhas outras amigas também. Todos nós passamos, cada um para a sua área. E desde então a gente não conseguiu mais largar, né? Tem aquela coisa que a gente até estava brincando antes, vai sair da incisiva? Jamais. A gente só sai formado, e formado a gente vai continuar indo para os eventos, sim. E essa questão de intermédio, por exemplo, eu vou para o intermédio desde o meu primeiro período, eu estou no 7º, e desde então estamos lá batendo ponto, gritando, torcendo, trabalhando, sofrendo, e a gente está lá com todo o amor do mundo. Então, a incisiva, ela carrega uma história muito importante, eu acho, que na vida de todo mundo que entrou, e até que não entrou, mas que participou de um intermédio, participou de uma festa, participou de uma ação, de uma aula que a gente fez. Então, traz esse sentimento, sabe? Muito próximo, assim. Então, gente, eu acho que a minha história é um pouquinho parecida com a dos meninos também. Desde o colégio, eu sempre gostei muito de estar em tudo. Eu era comissária de formatura, representante de turma, sempre estava em tudo. Eu sempre gostei dessa parte, assim, mais social e tal. E aí, quando eu entrei aqui na Nassau, tem aula de apresentação, e aí foi quando eu conheci a incisiva. E eu acho que a incisiva sempre passa muito isso que ela é, que realmente é uma família, todo mundo muito caloroso, todo mundo muito acolhedor mesmo, sabe? E eu sempre comprei muito essa ideia de atlética, principalmente na incisiva, porque no atlética é muito importante a gente estar lidando com pessoas que vão ser nossos, tipo, futuros colegas de profissão, sabe? Então, tipo, independente do período, são pessoas que vão estar ali no nosso dia a dia e tal. É muito importante você conhecer essas pessoas, você ter contato com essas pessoas. E acaba que dentro da atlética você tem essa oportunidade, você conhece muita gente, você acaba conhecendo outras áreas também, porque sempre tem outras pessoas que fazem parte de outros projetos, outras ligas. Então, abre a sua cabeça para muita coisa, sabe? E fora a parte de esportes, que eu acho importantíssimo e que a incisiva preza muito por isso, é uma coisa muito bem organizada, muito bem trabalhada dentro da atlética, sabe? É questão de quadra, é questão de treino. Eu sempre fui muito competitiva também, então para mim foi isso, tipo, tudo me chamou muita atenção. E aí, hoje eu tô aqui. Eu conheci a incisiva também na semana de acolhimento. E, assim, foi muito massa, porque eu não conhecia ninguém dali, mas vocês realmente passavam essa digamos assim, essa vibe de família. Foi muito legal. A dinâmica também que vocês fizeram na semana de acolhimento para aproximar todo mundo. Isso foi muito legal, minha gente. A gente sempre badernando na Foi muito legal. Separar um turno pra gente. E João puxa esse assunto de intermédio, né, que ele vai desde o primeiro período. E eu queria saber como foi a experiência de vocês no primeiro intermédio que vocês foram. Vocês se lembram?
O primeiro intermédio que eu fui foi Bezerros, em 2022.1. Eu estava no meu segundo período. Desde então, foram 9 intermédios. Eu não era da Atlética ainda, mas eu olhava, na época, a presidente era Marina Osias. Eu olhava para a arquibancada, eu via ela, assim, com a cara desesperada, sempre com uma planilhinha fazendo conta. E eu, meu Deus, que menina tão louca. E hoje eu sou ela. Mas, assim, foi em Bezerros, né? Foi um intermédio menor, porque era pós-pandemia, estava voltando, tinha pouca gente. Mas foi incrível a sensação de viver aquele primeiro intermédio, todo mundo junto, todo mundo gritando, todo mundo torcendo, todo mundo indo para a festa, chegando virado, indo para a quadra torcer, e voltar sem voz. Desde então, nunca mais voltei de intermédio com voz. E, assim, foi ótimo. Eu nem fiquei para a última festa, que foi a festa que a Inzível foi campeã. Eu estava no carro em Recife, já estava chegando em Recife quando eu recebi a notícia: a Inzível vai ser campeã do intermédio. Eu, gente, vamos voltar. Não vai dar, a gente vai ter que voltar. Mas não consegui estar na festa na última, mas, assim, foi incrível a sensação. Ali, realmente, eu disse, não, realmente eu quero ficar presente nisso, porque todo mundo ali era amigo. Independente se você estava no 10º período ou se você estava no 2º período, como eu. Era todo mundo amigo, todo mundo se falava, todo mundo se cumprimentava, todo mundo dividia opiniões, comia junto, dormia junto. Então, exatamente, foi ótimo. Falar sobre o intermédio é bem louco, assim, porque tem essa parte da festa que existe, claro, mas existe essa comoção toda que são os jogos, né? E o meu primeiro intermédio foi aqui em Recife, foi um Inter-PE. Só para contextualizar para quem estiver assistindo e não sabe muito bem, nós temos 2 modalidades, né? Nós participamos, a Incisiva, de 2 modalidades de intermédio, que é o intermédio PE, que é do Estado, participam as atléticas do Estado, e o Intermédio Litoral Leste, que participam as atléticas do Litoral Leste. Então, o PE acontece no primeiro semestre agora, acabou de acontecer, e o Interleste acontece no segundo semestre. Ainda vai acontecer, né? Tá sendo planejado. Então, eu participei, o primeiro foi em 2023.1, foi aqui em Recife, o Inter-PE, e como eu falei, né? Eu entrei na Incisiva no 4º período, perdão. E eu ia para o intermédio sem ser incisivo. Então, você começa aí quando você tem o amor e quando você consegue ver essa comoção toda, como eu disse, e você se apaixona só de assistir, assim. Então, é como você bem falou. A gente ficava na festa até acabar, assim, literalmente acabar a festa, e 7h30 da manhã, 8 no máximo, estava todo mundo na quadra. É coisa, assim, de você não acreditar, você chegar 8 da manhã, ter jogo, e tá todo mundo gritando em pé, com bateria, torcendo para os nossos times. Então, é uma energia que é literalmente isso, entre um jogo e outro, porque não é seguido, né? Acontece um jogo, depois de 1 hora, 2 vai ter outro. Então, você olha, tá todo mundo dormindo em quadra, descansando pós-festa, mas todo mundo lá, sabe? Torcendo, brigando se precisar, tá todo mundo na mesma energia. Então, desde então, não tem como deixar de ir para o intermédio, gente, é isso. Eu acho tão interessante isso que tu falou, porque realmente vai de acordo com tudo que a gente já conversou, desse sentimento de família mesmo, da gente, tipo assim, todo mundo com sono, todo mundo cansado. Sim. Depois de não sei quantas horas de festa. E não ir por você, mas ir pelos outros, pela sua família. E é muito sobre esse sentimento de pertencimento, justamente. Eu acho muito importante isso. Então, o meu primeiro intermédio foi uma descoberta muito legal pra mim, porque até então eu tinha essa visão também, que tipo assim, intermédio era mais festa e tal. E aí eu cheguei lá, eu fui como atleta ainda, eu tava jogando futsal. E aí tinha saído de um jogo, tinha ido pra festa, tinha ido pra outro jogo. Aí não, vou pra casa descansar. O pessoal pra casa não, tem que ficar pra torcer. E aí a gente lá torcendo e todo mundo, tipo assim, dando a vida. E pra mim o que eu achei mais incrível foi estar lá nos jogos torcendo do que, tipo, a festa em si. Eu não sabia dessa parte que era tão forte, sabe? Eu achei muito lindo ver todo mundo lá, tipo, apaixonado, torcendo. Cecília pra cima e pra baixo, chorando. Chorando com a planilha. Ela com o caderninho e ela chorando e eu assim. E ela chorando e eu, meu Deus, tipo, eu não fazia ideia. E, tipo, você ter essa sensação é muito legal, sabe? Tipo, é uma coisa que, sei lá, é
É incrível, é incrível. E aí, não me esqueço nunca, a gente ganhou esse Interleste, é o nosso Interleste, né, que veio daqui de Recife. E não me esqueço nunca do jogo dos meninos, o futsal masculino, que a gente ganhou também. Foi, tipo assim, pra mim foi uma emoção de ver um jogo de Copa do Mundo. Porque, tipo, juro, é uma emoção muito grande. É essa energia. Você não entende, até tá lá, até, tipo assim, tá pertencendo e tá vivendo, sabe? Tipo, pra mim foi muito incrível, foi uma descoberta muito boa. E foi incrível pra mim. Ai, que legal E uma escutar outra isso. coisa, você cria resistência, sabia? Chega uma hora que você não se cansa mais, não. Você tá com sono, quando começa o primeiro jogo, acabou. Vamos embora torcer, acabou isso, ó. Vamos torcer. Você cria resistência, de verdade. E você não quer ir pra casa? Mas também quando acaba, é isso. É essa energia que a gente transparece. De vamos embora, vamos pro intermédio também. Né, Cécile? Campina Grande tá aí, tá, É gente? isso. Gente, e assim, essa história de vocês foi, assim, muito boa pra gente conhecer mais até sobre o Intermed. E, assim, nada disso seria possível sem uma boa gestão, sem SESI no comando de tudo. E sobre essa união, né, que vocês são. Então, eu queria saber um pouco de SESI. O que é SESI que tu acha que uma gestão pode ou dar muito certo ou fracassar? Então, vê. A Incisiva, ela foi criada com uma boa gestão. E, desde então, ela tem tido pessoas que têm prezado por uma boa gestão, sabe? Eu peguei a Incisiva, né? Quando a gente assumiu a Incisiva já era algo muito grande. Uhum. E eu acho que o que faz dar certo, é uma coisa que eu converso muito com a minha mãe, é ter pessoas que apoiem essa gestão e que queiram também fazer dar certo, sabe? Quando todo mundo está unido por um propósito e realmente todo mundo quer trabalhar para aquilo dar certo, eu acho que é a chave para o negócio andar, sabe? Para a gestão dar certo. Então, assim, graças a Deus, a gente tem uma equipe de, como o João falou no início, né? Uma equipe de diretores muito bons. Então, todo mundo me escuta, todo mundo dá opinião, todo mundo compartilha o que acha, todo mundo é escutado, a gente avalia cada opinião. E, assim, realmente trata isso como uma família. E aí, deu certo, né? Estamos aí fazendo dar certo. Mas eu acho que, para dar errado uma gestão, a questão de desintriga, desunião, muita fofoca, muita briga, muita panelinha, isso acaba criando um clima ruim no ambiente. Uhum. E o pessoal que está lá dentro não vai querer estar. E a partir do momento que o pessoal não quer, não faz, o negócio não anda, sabe? Uhum. Não flui. E indo também de acordo com isso que vocês acabaram de falar, eu sei que vocês têm muito orgulho da Atlética, mas eu queria que vocês relembrassem um momento que vocês se sentiram muito orgulhosos da Atlética, que vocês olharam e falaram, meu Deus, ainda bem que eu sou incisiva, porque deve ser muito ruim não ser incisiva. Vê, falando assim, por mim, eu acho que no primeiro intermédio, né, tipo, a gente já tinha aquele sentimento, meu Deus, a Incisiva foi campeã, mas era algo de boa. No segundo, que foi o de Recife, foi o que eu tinha acabado de entrar, e a gente foi campeão novamente. E aí já teve aquela emoçãozinha, tal, aí opa, estamos indo pelo caminho certo. Aí no terceiro, que foi Caruaru, assim, eu nunca me esqueço no momento em que Pedro subiu para anunciar o campeão, e aí ele terminou de anunciar o segundo lugar. Ele terminou de anunciar o segundo lugar, tava todo mundo da Incisiva, assim, a festa só tinha Incisiva, tava todo mundo, porque a última festa, normalmente do intermédio, é a festa de você ir de branco. E estava todo mundo de preto e amarelo, não tinha ninguém de branco. Todo mundo na beira do palco e todo mundo começou, tri, 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 não deixou nem anunciar, todo mundo, tri, 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 arrepiou, contando. É de arrepiar, tô arrepiado. Aquele momento ali, meu Deus. E o Interleste, que foi aqui em Recife, que a gente foi campeão. Eu estava na organização do evento. E, assim, era um surto. A gente tinha certeza que a gente não ia ganhar. No sábado, eu saí. Os jogos foram no Esporte, né? Para quem não conhece. O Esporte Recife. Aqui tem aquele complexo de quadras. Os jogos foram lá. No sábado, eu saí da quadra chorando, dizendo a todo mundo, já era, não vai ser nosso, de jeito nenhum. Provavelmente ia ser da UPE, né? Que é a Manguezal. E é isso, gente. A gente trabalhou muito... Porque, assim, a organização foi
quase toda incisiva, sabe? Tinha gente da incisiva no marketing, tinha gente da incisiva nas planilhas, em tudo tinha uma pessoa da incisiva. E eu, poxa, a gente deveria ganhar, tal, em casa. Mas beleza. Quando foi no domingo, houve a reviravolta. E aí a gente ganhou esse jogo de futsal que a Alicia falou. A gente ganhou o vôlei feminino em cima da manada. E aí eram os 2 jogos acontecendo ao mesmo momento. E se a gente ganhasse os 2 jogos, a gente era campeão. E os 2 jogos acontecendo ao mesmo tempo. E assim, eu no meio, com a minha planilhinha, meu caderninho. Chorando, sem saber se ia dar ou se não ia dar. E aí chegava o pessoal das outras faculdades. Tua planilha tá errada. Eu, não. Veja, eu erro muita coisa na minha vida, mas a minha planilha, eu não erro. E eu sei que se a gente ganhar esses 2 jogos, a gente é campeão. Aí pronto, a gente ganhou. Aí, aquele momento, quando eu subi no palco, eu tava tão cansada. Fazia dias que eu não dormia. Eu só fui subir no palco. Quando eu desci, eu não tinha nem forças para comemorar. Eu deitei no sofazinho e apaguei. Mas foram os momentos, assim, do maior orgulho que eu tive. É muito isso. Você estava falando sobre essas emoções e a gente estava se arrepiando aqui, porque é muito isso, assim, de você viver, sabe, essas emoções. E cada jogo é uma emoção. Essa pergunta é muito difícil, mas claro que relembrar a vitória do Interleste é, sem dúvida, a maior delas, porque é justamente isso que você falou. A gente saiu do não vamos ganhar ao ganhamos. Então, é assim, em uma energia, vários fatores. Com 200 pessoas na quadra. Exato. Era o Interleste, como eu disse a vocês, é um intermédio maior. Estávamos em casa, estávamos nesse intermédio, inclusive, com uma quantidade de inscritos pela incisiva gigante, de atletas, de torcedores. 1/4 dos inscritos era da incisiva. Eram nossos. De 500 pessoas. Eu tô falando e me arrepiando porque era uma energia que, se precisasse, era todo mundo se matando para ganhar o intermédio. Então, foi coisa assim, de verdade. Esse jogo que César falou do vôlei feminino foi o que eu tava mais, porque Paula, né, nós somos do mesmo grupo, e a gente tava assistindo esse jogo e foi assim, fora do comum. Foi um jogo acirrado, então teve a emoção do jogo, não foi um jogo ganho. Então, foi difícil, a gente lutou até o fim para ganhar, as meninas foram espetaculares, como sempre. É tanto que hoje é o medo de todo mundo, o nosso time de vôlei feminino, porque elas lutaram para isso. E foi assim, quando a gente ganhou esse jogo, pronto, aí a gente deu uma aliviada e vamos preparar a emoção para a noite, né? Porque a festa de premiação, que é a festa dos campeões, é a última festa, e, como você disse, todo mundo de branco e nós, como sempre, os insuportáveis, para alguns, de incisiva. Então, foi assim, só de lembrar, viver esses momentos, dá aquele gás, sabe? Claro que cada pequena conquista é muito importante, sim, mas ver que o trabalho, e eu falo o nosso, claro, porque cada trabalho contribui, mas ver a equipe de esportes e a presidência lutando a cada dia para isso, acho que a gente fica mais feliz por isso, sabe? Porque eu acompanho de perto, mais uma vez, o trabalho de esportes. E é coisa de louco, porque precisa estar atrás do atleta, precisa dar a condição para ele treinar, precisa ver se o treino está funcionando, se não está funcionando, o que é que precisa melhorar. Não é simplesmente, como a gente estava conversando, né, antes, não é simplesmente marcar um treino, vamos lá, pessoal, divulga no Instagram, o treino hoje é futsal, é vôlei, é handebol, mas é dar estrutura para tudo funcionar. Então, ver o resultado final é, sem sombra de dúvidas, uma emoção gigante. Eu concordo com tudo que os meninos falaram. Eu acho que não tem como não falar do Interleste também. Tipo, foi quando eu me apaixonei, né? Foi como eu conheci a Incisiva. Foi o meu primeiro Interleste, intermédio também. Mas toda vez que eu vejo sempre a torcida e, tipo, os atletas dando sangue mesmo, tipo, dá pra perceber a paixão de todo mundo, tipo assim, pelo projeto, pela ideia, sabe? Eu olho assim e digo, poxa, deve ser muito ruim não ser incisiva. E aí tem vez, sei lá, tipo, na última festa que teve aqui em Bezerros, a gente lotou, tipo, muita gente da incisiva tava lá, sabe? E eu acho muito incrível isso, porque realmente é uma paixão coletiva, todo mundo dá tudo de si, sabe? Nesse intermédio também agora de Bezerros, a gente teve que ir para Caruaru para realizar alguns jogos.
E teve o jogo de basquete feminino das meninas, que elas ganharam, inclusive, arrasaram. E, tipo, era 9 horas da noite, 9h30, a gente tava lá e tava com a torcida e torcendo. E, tipo, vamos ganhar. Todo mundo, tipo, sabe? Tipo, na expectativa. A gente saiu lá, era 11h30 da noite. Então, tipo, a gente tava em outra cidade, tendo que voltar pra Bezerros, tendo a festa marcada e, tipo, a gente lá torcendo. E não, a gente só sai daqui com a vitória. Quando ganhar, a gente sai daqui. E, tipo, todo mundo torcendo, a gente com a bateria, todo mundo gritando. E aí, quando acabou o jogo que a gente ganhou, todo mundo entrou na quadra, sabe? Então, tipo... Eu acho muito incrível isso. Toda vez que eu vejo uma torcida, toda vez que eu vejo esse sentimento de união mesmo, eu penso isso deve ser muito ruim não ser incisiva. Gente, que massa. Essa é, de fato, a maior e melhor atlética de medicina de Pernambuco. Gente, de verdade, muito massa. Até eu, que nunca fui para um intermédio, fiquei com muita vontade de ir agora, depois dessas histórias. E eu tenho uma curiosidade, que é o que é que acontece no off, aí por trás, os bastidores. O que é que acontece, gente? Vai dar, Como assim? Como assim no off que tu diz? Tipo... Os bastidores de organização, de festa também, no caso, o intermédio que a gente está conversando. O que é que acontece no off? Muitas reuniões. Muitas reuniões. Vê, cada evento, né, que a gente organiza, ele tem sua particularidade. A Capifarra mesmo, a gente tem uma parceria aí com uns amigos nossos, que eles ajudam a gente a organizar. Mas sempre tem visita ao local, tem reunião para alinhamento do marketing, todo um cronograma de postagens que a gente tem que fazer. Aí tem aquela pressão de venda de ingresso, a gente tem que estar sempre acompanhando, com medo de dar prejuízo. Então, eu e financeira, a gente sempre fica, meu Deus, e agora? Se não vender? Se o pessoal não comprar a ideia? Então, assim, os eventos que são organizados por a gente, tem sempre essa pressão de não vender, do pessoal não comprar a ideia, e aí a gente fica nervoso, fica ansioso, cobra o marketing, cobra a galera de postar, cobra a galera de chamar o pessoal. Então, os bastidores é isso. Quando são eventos mais externos, né, tipo intermédio, que são organizados por outros, normalmente a gente tem a questão de reuniões. Normalmente, quando é o Interleste, por exemplo, a gente tem várias reuniões na cidade, que vai organizar, por exemplo, Campina Grande agora. A gente deve ter uma reunião para fechar o estatuto. Aí depois tem outra reunião para visita de quadras, visita técnica, visita do local da festa. E, além disso, tem toda a questão também de, tipo, a gente tem que estar organizando isso com eles, acompanhando essa questão, e também organizando os nossos times, indo atrás de atleta. Aí tem aquele atleta que fala... não vai dar para ir, aí eu, vai dar para ir sim, vamos conversar, não é assim que as coisas funcionam, porque a gente quer levar o melhor time possível, né? A gente tem atletas muito bons aqui na Nassau, e aí a gente sabe que nossos times completos, eles batem de frente com os times de qualquer outra faculdade. Então, assim, os bastidores são é muita ansiedade que se cria, sabe? Eu digo aos meninos, eu não posso ver uma planilha que eu fico ansiosa porque eu tenho que ficar atualizando ela direto. Então, assim, os bastidores é basicamente isso, sabe? Nunca tem muita discussão, muita briga. A gente normalmente resolve as coisas bem na tranquilidade. O pessoal é muito tranquilo que está agora. Todo mundo disposto a trabalhar e ajudar. Então, assim, o Gimo, por exemplo, o Gimo a gente tem, às vezes, muitos estresses, porque é um evento 100% nosso e, além disso, às vezes tem uma desavença, um erro de comunicação, então ainda acaba gerando um ruído. Então, a gente tenta levar tudo da melhor maneira para não criar confusão. Ceci, entrando nesse assunto aí que tu falou, que às vezes acontece, né? Justamente porque vocês, alguns eventos, né, vocês que fazem, ou enfim, qual foi o maior caos, assim, que vocês pensaram, meu Deus do céu, tipo, que não estava esperando, não sei, de algum lugar, de alguma festa de vocês que deu errado, de algum imprevisto, qual foi? Já teve um caso no Gimo, não desse período, mas do período passado, que a Nassau não estava com mesa de ping-pong e mesa de totó. E aí a gente teve que alugar com um cara em Limoeiro.
E aí eu avisei a ele que o evento ia começar com 1 hora de antecedência. Tipo, ia começar de 6 e eu disse, ele vai começar de 5, para ele chegar a tempo. Uhum. Deu 6h30 e nada desse homem chegar. E eu, assim, desesperada. Porque a gente não tinha tabela para fazer esses jogos em outro horário. Tinha que ser naquele dia. E eu ligava e ele, não, o pessoal tá indo viaduto. Eu, que viaduto, moço? Pelo amor de Deus. Ele, não, tá trânsito. Eu preciso que o senhor chegue. Aí eu lembro que ele chegou. A gente tinha contratado 2 mesas de totó e 1 mesa de tênis de mesa. Aí uma das mesas de totó veio quebrada. Aí, enfim, foi assim, o maior caos, mas no final de tudo deu certo. Ele chegou, a gente conseguiu rodar, ficou até mais chato um pouquinho não estendida, mas acabou conseguindo rodar. Eu acho que esse assim, foi o que eu me desesperei e disse, meu Deus, e agora? Tipo, eu não sabia o que fazer. Mas deu certo no final. É muito interessante ouvir isso, porque a gente nunca sabe, né? Do por trás de tudo, como é que acontece o processo e tal. Exatamente. E eu achei muito interessante toda essa conversa que a gente teve, tudo isso. E eu queria, com isso, com toda essa história que a gente acabou sabendo, como é que vocês querem que as pessoas se lembrem da atual gestão da Incisiva? Vê, eu vou me emocionar falando, mas é porque tá chegando o fim, né? Amanhã, eu tava até conversando com os amigos meus, amanhã vai faltar exatamente 1 ano para eu terminar o internato e aí me despedir da Incisiva definitivamente. Mas, Oh, meu assim, Deus. eu tive uma reunião com eles no início desse ciclo, com o pessoal que entrou e com o pessoal que já estava, e eu disse a eles que a Incisiva já é muito vitoriosa. A gente já tem muitos troféus, a gente continua trazendo muitos troféus para a faculdade. E que o que eu queria que eles levassem, que eu queria que eles cuidassem, é esse sentimento de pertencimento. Porque, para mim, isso foi a melhor coisa que a Incisiva me trouxe quando eu entrei lá no meu 2º período, que é, tipo, saber que eu tenho ali pessoas que eu posso contar a qualquer momento, sabe? Seja para uma mudança, seja para ir num hospital, fazer uma medicação, seja para ir para uma festa, são pessoas que eu posso contar. E era isso que eu queria deixar para eles de mensagem, que eles cuidassem desse sentimento de pertencimento e que não deixassem esse amor pela Incisiva se apagar. A gente tem aí muito apoio da coordenação, a gente tem apoio dos professores, a gente tem tudo para fazer a Incisiva continuar se perpetuando pelos corredores da faculdade. E é isso que eu quero, que a Incisiva continue crescendo e não crescendo de troféus. Claro que é sempre bom, né, trazer troféu para casa, mas crescendo, tipo assim, a pessoa olhar e dizer, poxa, esse pessoal da Incisiva realmente ali existe um sentimento de pertencimento, de querer estar perto, querer estar junto, todo mundo achar legal, todo mundo comprar a ideia, porque isso, para mim, é o que é mais importante. Quando tem isso, aí a Incisiva, com certeza, vai continuar vitoriosa. Nossa, depois dessa fala de César fica até difícil, né? Falar sobre isso, porque é uma emoção. Mas é muito isso, assim. Eu acho que quando a gente entra, a gente vê que as pessoas têm orgulho em vestir as camisas e falar sobre a Incisiva. E hoje, eu digo por mim, acredito que todo mundo também tem orgulho de estar, por exemplo, aqui falando da Incisiva. Então, eu acho que as pessoas que estão conosco, que são novas e que ainda estão por vir, precisam disso, somente. Ter orgulho de falar e de vestir a camisa da Incisiva, porque se tiver isso, ela vai conseguir superar qualquer dificuldade que tiver. Eu queria até aproveitar a oportunidade, né, para falar para a Cécia assim, o quanto a gestão dela ela vai chorar. O quanto a gestão dela é assim, perfeita, é legal para a gente, porque nós, além de termos uma presidente, a gente tem uma amiga que a gente, Cécia, como amizade mesmo, Cécia, a gente está desesperado aqui com tal coisa, o que é que a gente faz? Vamos tentar aqui, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra. E eu acho que é isso que faz a Incisiva ter tanto sucesso. A gente tem uma história muito antiga de boas gestões. E Cécia, com muito sucesso, vem fazendo isso também. E eu tenho certeza que quem está por vir também vai continuar fazendo, porque, como eu digo desde o início, quem está aqui está por amor. Então, é isso que a gente quer, assim, que quem esteja entregue 100%. Existem os momentos de dificuldade, existe muito trabalho, tem horas que a gente está louco, mas que, como a gente até falou na pergunta, né, de conciliação, a gente junto, unido, está com certeza conseguindo contribuir um ao outro
e conseguindo entregar bons resultados, que é o que a gente vem fazendo, desde resultados nos esportes, como eu acho que ver o nosso sucesso, por exemplo, é uma coisa besta, pequena, mas um sucesso em um vídeo que é de divulgação no Instagram. Tem uma equipe espetacular de marketing, então, que também é do meu grupo. Não estou puxando o saco, Gica, mas entrou aí nesse desafio da diretoria do marketing, nós temos um marketing muito bom, então conseguir seguir com isso é um desafio, mas nós temos uma equipe que está sempre junto. Ela puxa todo mundo para participar dos vídeos, as pessoas não querem, mas a gente está sempre ajudando, é obrigatório. Então é isso que faz, sabe? É essa união em tudo. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente fica até difícil falar depois dessa, juro. Mas eu acho que é muito isso que os meninos falaram mesmo, esse sentimento de união, esse sentimento de acolhimento mesmo, sabe? E voltando a uma coisa que o João falou no começo, a gente tem muito isso, de tipo, aqui eu tô sendo produtos, João é financeiro, mas se eu precisar de qualquer coisa, João vai estar lá e vai ser produtos também, sabe? Então eu acho que é isso que faz tudo andar, sabe? Não são coisas separadas, não são coisas individuais, todo mundo tá junto, todo mundo se ajuda, todo mundo tem esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de união. E eu acho que a partir disso, tendo isso, as outras coisas acabam vindo, sabe? Acabam fluindo e dá tudo certo, porque tá todo mundo ali na mesma energia, com a mesma vontade de fazer o projeto crescer, de fazer o projeto ir para frente, de trazer troféus e trazer essas vitórias acaba sendo uma consequência disso, porque isso só funciona, isso só dá certo por conta desse sentimento que todo mundo tem de união e de pertencimento mesmo. Que lindo. Eu vou sair daqui, minha gente, admirando muito o projeto de vocês, a união, de verdade. Que massa. Só para complementar, nesse último intermédio agora mesmo, Bezerros, a gente foi atingido pelas chuvas na sexta-feira, né? E aí as quadras acabaram alagando lá em Bezerros, teve toda uma mudança no formato dos jogos, que antes eram fase de grupo, virou tudo mata-mata, mudou tudo para Caruaru. E aí, assim, eu reuni todo mundo, tanto o pessoal do projeto quanto o pessoal, os atletas lá. Sentou todo mundo no refeitório, assim, eu disse, a gente precisa conversar. Eu estava já meio mal, desestabilizada, porque, assim, a gente vende um evento ao pessoal e chegou no dia, mudou tudo. As pessoas que iam para jogar 3 jogos só iam jogar um, e se passasse de fase aqui jogavam outros. E aí eu disse a eles, veja, eu tô por vocês. Se vocês quiserem jogar, a gente vai para Caruaru jogar. Se vocês não quiserem jogar, a gente se retira do campeonato e aí é vocês quem decidem. A gente quer o melhor para os atletas, a gente quer manter todo mundo em segurança e é isso que a gente vai fazer. E assim, foi um momento que me arrepiou quando uma das meninas que estavam lá, né, que já é médica formada, Mari, ela disse, Ceci, a gente confia em você, em Tatá, e no que vocês já em Silva têm feito por a gente. E o que vocês decidirem, pra gente estar decidido, a gente vai fazer, a gente vai jogar e a gente vai se embora. E, tipo, aquilo ali foi muito lindo, assim, no meio de todo mundo, sabe? E a gente, assim, realmente tá todo mundo unido aqui pra o que der e vier. Vamos embora. Que massa. E para o pessoal da medicina que tem interesse em entrar no projeto de vocês poderiam contar como é o processo seletivo? Pode sim. Normalmente, nosso processo seletivo ele é semestral. Ele ocorre todo no início do semestre, né? Provavelmente vai ocorrer agora em agosto. E aí a gente faz o processo seletivo por área. A gente atualmente tem 12 áreas, eu acho. Tem lá bem direitinho no Instagram da gente, pode dar uma olhadinha, para não ter que falar todas aqui. Mas aí a gente faz o processo seletivo por área. O simpósio, normalmente, ele é obrigatório. Aí a gente tem a parte da entrevista e tem a parte de um projeto, que esse projeto ele vai variar de acordo com a área que você escolher. Por exemplo, você escolheu o financeiro, então vai ter um projeto referente ao financeiro para você montar. Você escolheu produtos, tem um projeto referente a produtos. E aí você pode escolher, pode escolher 3 a 5 áreas para tentar. Normalmente o pessoal não tenta muitas, porque são muitos projetos para fazer, então isso acaba diminuindo a quantidade que o pessoal envia. E aí é basicamente isso. O simpósio ele é obrigatório. A gente também faz o simpósio de medicina esportiva, né, no começo do semestre. E o processo seletivo é basicamente isso. Aí, normalmente, você entra como coordenador e, de acordo com o desempenho, você pode subir para diretor da área.
A gente já se encaminhando para o final, infelizmente, não queria me despedir de vocês. Mas, justamente sobre esse processo seletivo e tal, sobre essas pessoas novas que vão entrar, o que vocês acham que iria agregar na carreira dessa pessoa, no sentido de, tipo assim, por que ela deveria fazer o processo seletivo, por que ela deveria participar da família incisiva? Vê, eu já falei um pouco, né? Mas, falando novamente, primeiramente, não é querendo puxar o saco, mas a Incisiva é o melhor projeto de extensão que tem na Nassau. Porque você trabalha e você se diverte ao mesmo tempo. Mas, vê, eu acho que a Incisiva, ela ajuda muito a você desenvolver qualidades necessárias para a prática médica, sabe? São coisas que você não percebe, mas que quando vê... Eu vejo muita gente entrando na faculdade assim, primeiro período, meio tímido, não consegue conversar com outras pessoas. E aí chega na Incisiva, começa a se soltar, começa a conversar, começa a resolver coisas que nunca se imaginou resolvendo, sabe? A Incisiva me proporcionou isso. Eu tinha muito medo de falar em público, não sei o quê, até chegou a minha primeira reunião como presidente. E aí eu tinha que olhar para 57 pessoas e levar toda a reunião, sabe? Além disso, tipo, hoje em dia, a gente tem que conversar com patrocinadores, a gente tem reunião com fornecedores, a gente tem reunião com muita gente que, assim, a gente tem que ter desenvoltura para conversar, sabe? Então, eu acho que a Incisiva, ela vai agregar na pessoa, principalmente nisso. Desenvolver habilidades que, normalmente, só com o curso de medicina, você não se envolvendo em nenhum outro projeto de extensão, você não consegue desenvolver. Como eu falei também no começo, a questão do networking, você conhece muita gente, tanto do mundo da medicina como do mundo fora da medicina também. E o intermédio lhe proporciona conhecer gente de outros estados, sabe? Hoje em dia tem médico que a gente conhece do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu acho que são coisas que a Incisiva proporciona para você que fazem a diferença, sabe? Essa questão de resolver problemas, essa questão de se desenrolar, se soltar, conversar com outras pessoas, falar em público também ajuda bastante. E de conhecer pessoas. Eu concordo demais com o Cessi. Só para não ficar repetitivo, né? Eu acho que essa questão também de você ter a possibilidade de conhecer pessoas é muito importante. Você não ficar restrito somente às possibilidades que o curso vai lhe proporcionar, mas as ações, os eventos que a gente pode participar, eu acho isso espetacular. Como você falou, o nosso projeto, ele, graças a Deus, ele tem uma boa relação com as outras atléticas também. A parte da competitividade existe, claro, porque está cada um querendo buscar a sua vitória, mas na hora de se unir, você até comentou na outra pergunta em relação a essa reunião que ocorreu devido a essas alterações, e foi massa ela contando para a gente da reunião que teve entre os presidentes e viu que todo mundo se uniu em prol da qualidade e de proteger os seus atletas, independente de quem iria ou não ficar no campeonato. Então, eu acho que desenvolver essas relações são muito importantes. Eu concordo demais com tudo que os meninos falaram. Eu acho que, além disso, a gente aprende a desenvolver muito, tipo, esse espírito de equipe, sabe? De trabalho em equipe. Eu, antes, era uma pessoa que gostava de pegar tudo e resolver só. Queria fazer do meu jeito e tal. E só que a gente aprende que, na vida, a gente precisa de outras pessoas ali com a gente para fazer, andar, até para não sobrecarregar, sabe? Eu acho que na Incisiva a gente tem muito isso também. A gente vê que, tipo, dividindo tudo direitinho e todo mundo fazendo a sua parte, funciona, sabe? Eu acho que a gente aprende muito a ter esse sentimento de trabalho em equipe, trabalho em grupo. Foi uma coisa que me ajudou muito, inclusive. A gente separou aqui algumas perguntinhas que o pessoal do nosso Instagram fez para vocês responderem. A primeira é: tem risco da atlética acabar priorizando eventos e deixando a formação em segundo plano? Veja, eu acho que riscos sempre vão ocorrer. E não é só na Incisiva, é em qualquer projeto que você esteja à frente, certo? Sim. Qualquer projeto que você esteja à frente, você pode acabar priorizando esse projeto e esquecendo um pouquinho da faculdade. Como eu falei, é necessário um equilíbrio, sabe? No meu 7º período, por exemplo, todo mundo sabe que aqui na Nassau, no 7º período, a gente tem a cadeira de dermato, né? E eu estava organizando um Interleste, que era um evento para 5.000 pessoas. Então, tipo, tinha muita reunião, tinha muita coisa que a gente tinha que correr atrás, que a gente tinha que resolver, formas para fazer, planilha para fechar, financeiro para organizar. E, assim, eu passei do 7º período, não fui para a final em nenhuma cadeira
E eu acho que se você souber organizar tudo, você consegue, sabe? Então, riscos sempre vão ter, independente do projeto que você esteja, mas você tem que saber organizar e, como a Alicia falou agora, é saber delegar. Se realmente eu pegar tudo para mim, eu vou me sobrecarregar e vai acabar dando tudo errado. Mas eu preciso saber que eu vou ter tal pessoa para me ajudar. Então, se cada pessoa fizer um pouquinho, vai dar certo e o evento não vai se sobrepor à minha formação. Massa. De que forma essa vivência influencia na visão que vocês têm da profissão médica? Eu acho que volta muito no que a gente fala, sabe? Essa possibilidade que nós temos de trabalhar em equipe, o que até não falei na pergunta anterior, mas iria falar é justamente isso, assim, é um equilíbrio entre o que você precisa fazer, o que somente você consegue fazer e o que você consegue delegar para os outros, que é isso que a gente aprende demais na Incisiva, que a gente não vai conseguir resolver as coisas se a gente concentrar tudo entre a gente. A gente precisa compartilhar com as pessoas as necessidades, o que a gente precisa fazer, porque sozinho a gente não vai conseguir. Então, na prática é isso. A gente sozinho não vai conseguir resolver as coisas como médicos. A gente vai precisar de uma equipe, a gente vai precisar de pessoas que estejam com a gente para desenvolver um bom trabalho. Então, eu acho que a Incisiva traz muito isso, sabe? De trabalhar a gente... E eu não digo assim, respondendo na formação, mas eu não digo nem só já formado. Eu digo também durante o curso, né? O quanto a gente aprende a não se sobrecarregar e conseguir organizar isso entre as pessoas. E eu acho que o mais importante disso tudo é conseguir entregar àquela pessoa uma responsabilidade que talvez ela não imaginasse que teria e ela aprender a desenvolver aquela responsabilidade. É uma coisa que, quando a gente vira diretor, acho que a Alice sentiu a mesma coisa, é essa necessidade. A gente até brinca que é de criar nossos pupilos, que é a gente conseguir guiá-los até eles conseguirem fazer as coisas sozinhos, sabe? Porque tem uma hora que a gente, como repetindo, a gente não vai conseguir fazer. Então, ter essa esperteza de conseguir determinar é muito importante, assim. E, gente, já me encaminhando para o final com a entrevista de vocês, eu gostaria muito que vocês fizessem uma mensagem com muito carinho para a família incisiva de vocês. Uma mensagem de carinho, é isso, uma mensagem super linda. Ai, gente, eu só tenho a agradecer a Incisiva por tudo que a gente falou, né? Acho que deu para ter uma noção do quão apaixonada a gente é por esse projeto. É importante demais para mim. Sou grata demais por tudo que aprendi, por todas as pessoas que eu conheci. E é isso, eu espero conseguir estar cada vez mais acrescentando ao projeto, estar contribuindo ali, fazendo com que o projeto flua cada vez mais e continue sendo o que ele é e fazendo tudo correr bem, sabe? Fazer o projeto continuar crescendo e trazer mais troféus para casa. E é isso. Como eu digo desde o início, né? Falar sobre a Incisiva brilha os olhos e transmite muito amor. Então, eu acho que ter a possibilidade de ter conhecido tanta gente, e eu acredito que mudar a vida de algumas pessoas. Desde fazer amizade, novas amizades, que vão durar para o resto da vida, até trazer um troféu para casa, enche nosso coração assim de amor e de orgulho. Então, para os nossos queridos do projeto, eu queria deixar nosso abraço, nosso carinho, dizer que a gente tem muito orgulho, né, falando como um todo, assim, como eu estou falando como Incisiva, a gente tem muito orgulho de cada um, vou me emocionar, não pode, de cada trabalho que cada um faz, porque saibam que cada trabalho é muito importante. E é isso que a gente quer que os olhos de vocês também brilhem para falar da mesma forma que a gente está falando aqui e transmitam para os outros isso. E a gente vê que isso acontece, então a gente está de dever cumprido. Para quem tem a partir de agora vai ter o desejo, quem já tem, saiba que, como a gente fala desde o início, nós somos uma família, então quem desejar entrar, né, como a gente falou, nosso processo seletivo vai acontecer ainda no próximo semestre, mas quem já aí tiver
em mente, saiba que será muito bem-vindo. Tem o nosso processo seletivo, quem quiser, que a gente está aqui para abraçar todo mundo, desde esse acolhimento até ajudar, como você falou, nos estudos, na vida pessoal. Então, é isso. É muito amor. Vai lá, Ceci. Quero chorar agora. Para, João. Vê, gente, eu queria primeiro agradecer quem veio antes de mim. Eu só estou aqui hoje porque algumas pessoas, um grupo bem pequeno, bem restrito de pessoas, acreditou que isso poderia dar certo e levou para frente, sabe? E dizer que eu fui muito, muito feliz na Incisiva, muito mesmo. E assim, pretendo continuar sendo nesse próximo ano, né? Conheci pessoas incríveis que vou levar para a vida toda, tenho certeza disso. Não só da Incisiva, mas de várias outras faculdades, de várias outras cidades. E dizer que, assim, a Incisiva realmente ela é uma família, parece até besteira a gente ficar repetindo isso, mas eu, às vezes, tenho eles como meus filhos e fico preocupada em proporcionar para eles o melhor possível, porque a gente quer o bem da Incisiva, quer o bem das pessoas que estão com a gente, das pessoas que compram essa ideia, sabe? Muito mais do que uma carga horária, a Incisiva é um projeto que precisa, eu digo ao pessoal, a gente às vezes precisa de um esforcinho a mais de cada pessoa, às vezes precisa realmente amar isso aqui para aguentar ficar até o final, porque se você entra só por entrar, você realmente não vai aguentar. Mas é um projeto que muda a sua vida, que faz você, às vezes, amar demais e faz, às vezes, você odiar demais. Arranca muitas lágrimas, muitas emoções, mas muitas risadas, muitas fofocas, muitas figurinhas, muitos memes. E, assim, eu acho que todo mundo, eu falo isso, eu era monitora de ANAD, né? E eu falava isso para o pessoal que é para a monitoria. Todo mundo tem que viver a emoção de um intermédio. Seja namorando, seja solteiro, seja casado, tendo filho ou sem filho. Tem vários casais que a gente conhece que, tipo, vão jogar e à noite vão fazer um rolê de casal na cidade que vai ser o intermédio, sabe? E todo mundo tem sua forma de viver o intermédio, mas, assim, é algo muito especial. Você se sentir pertencente a algo tão grande quanto a Incisiva se tornou, sabe? E eu espero que ela continue crescendo ainda mais para chegar assim ao nível de uma Atlética de São Paulo. Mas eu só tenho a agradecer. Realmente, tipo, eu criei uma família aqui que eu não tinha e vou levar para toda a vida, no meu coração. Então, muito obrigada a todos que compram a ideia. Seja o pessoal do projeto, seja o pessoal que é atleta, que vai para os treinos. Todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade na história, sabe? E a Incisiva só é o que é por conta de todo mundo. É isso. Linda essa mensagem. Gente, eu queria dar um abraço, vou dar um abraço em vocês quando a gente terminar aqui, porque não tem como não se emocionar com essa história de vocês, com tudo que vocês falaram hoje pra gente, sem dúvidas. Assim, em todos os sentidos, acrescentou muito na minha cabeça e tenho certeza que é todo mundo que está assistindo isso. Foi um prazer, a gente só agradece a vocês por tudo isso que vocês trouxeram pra gente, por terem topado serem entrevistados pra gente hoje. E é isso, gente. A gente também tá no Instagram, então, Juntando os Pontos Podcast. E eu convido vocês para se inscreverem no nosso canal para nunca perderem um vídeo. Também apertar o gostei. E eu vou passar agora pra galera da Incisiva, para eles também fazerem o merchan deles. Gente, sigam a gente no Instagram, tá? ali. Sigam a gente no Instagram, Incisiva. Vocês vão amar nosso marketing, assim, sensacional, né? Não tenho o que reclamar. E vamos treinar com a gente. Nossos treinos estão parados agora, mas a gente deve voltar em agosto. E a gente sempre posta lá no Instagram também. A gente tem treino de futsal, handball, basquete, vôlei. Estamos vendo uma forma de acrescentar também natação. E a gente vai postar tudo lá para vocês. E vem com a gente. O próximo intermédio já tem data, tá? 19 a 22 de novembro, em Campina Grande. É o Interleste. E vem coisa boa por aí. O Intermédio Recife. Mais novidades no Instagram da gente também.
Eita, É isso, gente. Ela jogou a meu bomba. Deus, ela soltou a bomba e correu. Ela jogou a bomba e passou, não foi? Meu Deus! Foi. É isso. Gente, é isso. Sigam. A gente tem conteúdos. A gente posta, além dessa questão dos treinos, a gente posta em relação aos nossos patrocinadores, aos nossos campeonatos que a gente participa. Tem alguns treinos em parceria com as outras atléticas, então a gente está postando por lá também. Marketing maravilhoso, está ali gravando. Um beijinho. É isso. E além disso, também tem os outros Instagrams. A Capiloja. Fazer a minha merchan aqui também. Gente, lembrem de seguir a Capiloja. Lá a gente sempre posta novidades, sempre posta lançamento. E através das camisetas, lançamento, pré-venda. A gente sempre tá postando lá. Aqui, ó. A gente sempre está postando lá. E também é por onde vocês conseguem falar com a gente. É entrar no nosso site para fazer o pedido por lá ou entrar em contato com algum dos nossos coordenadores e diretores de produtos para adquirir os produtos. Ai, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curtam, comentam, não esqueçam disso. E é isso, é um prazer. Beijo! Tchau!